Romanos capítulo 1, o versículo 8 ao versículo 15. Capítulo 1, o versículo 8 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus em ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente e pela exposição da Tua Palavra, aquece o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amada igreja, esse texto da Palavra do Senhor não é a primeira vez que eu faço uma exposição dele aqui, mas achei por bem, mais uma vez, tocar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. Eu acredito que tem vários assuntos que são importantes para nós falarmos, mas sempre quando me vem à memória a respeito de missões, me traz lembranças muito boas quando eu falo de missões, porque é algo que eu sempre vivenciei em minha vida, foi missões. Eu estava me recordando esses dias, porque lá na igreja, todo segundo domingo do mês, na igreja onde eu congregava, havia um culto de missões. E durante o período de culto sempre havia um momento muito importante, que era um momento que acontecia depois da palavra. Era um momento em que ou o pregador ou o pastor que estivesse na direção daquele trabalho chamava aqueles que tinham um chamado missionário, que sentiam aquela chama aquecer no seu coração por fazer missões. Obviamente naquela época a gente não tinha a compreensão que a gente tem hoje. Quando eu pensava em missões, eu pensava em missões em outros lugares do mundo, em outros países, sempre me via isso em minha cabeça. Mas sempre que fazia aquela oração, sempre que era chamada as pessoas ali à frente, para que houvesse um despertar do Espírito Santo de Deus, falando a respeito daquele chamado sobre missões, eu não conseguia ficar quieto na minha cadeira. No banquinho onde estava sentado, eu não conseguia ficar quieto. Sempre o Espírito Santo de Deus me movia a ir lá para frente e, junto com a igreja, receber aquela oração para fazer o ID do Senhor.
Isso não significa dizer que eu estava esperando um chamado específico do Senhor para fazer missões. Eu me lembro muito bem que todo domingo, às 2 horas da tarde, nós saíamos e íamos até às 4 horas da tarde, de sol a sol, visitar os enfermos da igreja e, consequentemente, evangelizar aqueles que nós íamos encontrando no caminho. E todo domingo que tinha um culto de missões, estava eu ali na frente para participar daquela oração. E por experiência própria eu digo que quando a gente recebe um chamado, existe um chamado específico para a gente fazer missão e existe o chamado geral para que toda igreja faça missões. E eu sempre fui uma pessoa que, em determinado momento da minha vida, eu comecei a relutar no que diz respeito a ter esse chamado específico para fazer um determinado tipo de missão. Mas é aquela ideia, né? Não adianta a gente lutar contra quem é mais forte do que a gente, né? Porque sempre Deus vai nos vencer. Deus venceu o apóstolo Paulo, dirá a gente, né? E Deus me venceu e, de fato, esses momentos de recordações são momentos muito importantes. Olhando para esse texto em especial, o último versículo que eu fiz a leitura aqui é o versículo 15. E é interessante como o apóstolo Paulo diz no que diz respeito a mim: eu estou pronto. Eu quero ir a Roma proclamar o evangelho após outros. Eu estou disposto a fazer missões. A gente sabe muito bem que o livro de Atos e as cartas que o apóstolo Paulo escreveu descreve de forma muito linda a forma como Deus chamou o apóstolo Paulo e como o apóstolo Paulo, em alguns anos, ele conseguiu plantar igrejas naquela região que ele estava. Ali na Ásia Menor, ele conseguiu plantar várias e várias igrejas, e não só plantar igrejas, como também conseguiu levantar vários líderes, vários presbíteros, para que assumissem a liderança dessas igrejas, porque Paulo, como o próprio nome diz, apóstolo, ele era um enviado de Deus para uma missão específica. A gente sabe muito bem que nós estamos fazendo uma exposição nessa carta e nós já falamos a respeito disso. O apóstolo Paulo chegou em um determinado momento da vida dele, que na região onde ele estava, ele já tinha alcançado vários lugares. Não havia mais sentido o apóstolo Paulo pregar em determinados lugares nos quais apóstolos e discípulos de Cristo Jesus já estavam plantando igreja. Então o apóstolo Paulo, como sempre, guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo decide agora, em seu coração, ir plantar uma igreja lá na Espanha. E o apóstolo Paulo, ele precisa de recursos para que isso seja possível. Ele precisa da ajuda da igreja para que isso possa acontecer. O caminho mais natural para que o apóstolo Paulo chegue na Espanha é Roma. Então ele tem que passar por aquele caminho. Então ele decide mandar uma carta para a igreja que está ali em Roma. E ele, sabendo do que é Roma, sabendo do que é a igreja de Roma, ele fala algumas coisas que são importantes aqui nesse texto. O apóstolo Paulo, ele diz já no versículo 8, que ele sabe quem são os crentes de Roma. Ele diz que a notícia da igreja de Roma já é conhecida em todo o mundo conhecido da época. Em todo lugar é falado a respeito da igreja que está em Roma. Então nós, nessa noite, nós queremos falar sobre missões e sobre esse chamado missionário do apóstolo Paulo. Missões é algo que não parou de arder ainda no meu coração. Eu estava sentado domingo ali no sítio Cacibinha e me vinha justamente essas recordações. Eu vendo a situação que nós nos encontramos ali no sítio Cacibinha, Cacá e Cláudia que estão ali. E eu orava ao Senhor e dizia ao Senhor: meu Deus, o que é que
que impede que a gente avance? Será que a gente está pensando demais? Às vezes eu acho que é isso, sabe? Às vezes eu acho que a gente está pensando demais na estratégia de ver nós colocarmos a mão na massa e irmos. Às vezes eu acho que é isso. E eu pensava sobre isso. Meu Deus, o que é que tem impedido? Eu estou aqui e eu quero fazer missões. Então o apóstolo Paulo, ele diz: eu sei, é conhecido em todo o mundo da época quem são vocês, quem são os crentes de Roma. Quem já fez a leitura e já teve a oportunidade de ouvir até aqui as exposições na carta aos Romanos sabe muito bem do que eu estou falando. O apóstolo Paulo, além de conhecer a igreja de Roma, mesmo sem ter ido, o apóstolo Paulo conhece problemas específicos que estão acontecendo ali naquela igreja. Então, o primeiro ponto que eu queria pontuar aqui para nós é que nós precisamos estar atentos sobre missões, sobre o que está acontecendo sobre missões aqui na igreja. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa aqui nessa noite trabalhar e pensarmos um pouco a respeito. Em 2019, no final de 2019 e no início de 2019, nós tínhamos um projeto aqui. Eu me lembro que eu conversava com Maria Tereza. Maria Tereza tinha uns projetos muito bom para o departamento de missões, mas acabou no ano anterior não dando certo. Mas a gente sentou com ela, conversou com ela, a gente adequou algumas coisas e montamos o departamento de missões. Montamos o departamento de missões ali no ano de 2020. E começamos todo domingo pela manhã, se me falha a memória, era de 8 às 9 da manhã, de 8 a 9 da manhã, porque tinha a escola bíblica, tinha as professoras que tinham que ir, e a gente começou a evangelizar. Mas infelizmente em março, né, veio a pandemia, né? Veio a pandemia e houve aquela necessidade de algumas restrições. Passou 2020, passou-se 2021 e nada, simplesmente nada no que diz respeito a missões, né? Nós paramos realmente. E pela misericórdia do Senhor, no ano de 2022, Deus levantou Andresa e nós começamos de novo. Nós começamos de novo a fazer missões. Irmãos, tem duas coisas que eu sempre estou dizendo aqui, né? Que são duas características importantes. Se a igreja ela não tem uma prática comunitária de oração, ela está morta. Se a igreja não pratica oração comunitária, ela está morta. E se a igreja ela não está ativamente fazendo missões, é porque ela está morta. É porque ela está morta. A gente vê aqui que o apóstolo Paulo tem total disposição para ir. Ele tem disposição para ir para Roma. Mais à frente a gente vai falar algumas coisas a respeito disso. Mas ele está pronto para ir para Roma. Mas a pergunta que tem que ficar aqui na nossa mente é: você sabe do que o departamento de missões precisa? Você sabe o que o departamento de missões precisa? Alguns vão dizer dinheiro, né? Alguns vão dizer dinheiro. Outros vão dizer nós precisamos de mais cestas básicas para nós auxiliarmos as pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade. É plausível também. Mas o que eu vejo aqui, uma coisa que nós estamos esquecendo, que o que mais nós precisamos no departamento de missões é que a igreja ela se envolva completamente, de corpo e de alma. Completamente. Que a igreja se doe a fazer aquilo que Cristo Jesus
ele disse lá em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, fazer discípulos de todas as nações. Mas o que nós temos visto aqui é que muitas das vezes nós estamos... Eu não estou pensando aqui numa maneira de algumas palavras para não magoar vocês. Eu não estou pensando que vocês veem que eu não ligo com essas coisas, né? Eu não ligo muito com isso. Mas eu estou vendo aqui a palavra mais adequada. É que às vezes nós estamos tão mal acostumados, estamos dando tantas desculpas para nós participarmos daquilo que efetivamente é importante, que nos esquecemos dessa ordem do Senhor. Às vezes nos esquecemos disso. Há muitas desculpas no que diz respeito a nós fazermos missões. Além de nós não sabermos o que está acontecendo, eu acredito que tem gente aqui na igreja que nem sabe que a gente ainda está, né? Que a gente está nesse processo. Tem gente que acha que não tem nem noção do que está acontecendo. Tem gente que está esperando para encontrar Deus no culto de domingo, sabe? Tem gente que está esperando para encontrar Deus no culto de quinta-feira ou no culto da oração. Sabe onde é que nós vamos encontrar Deus? Aqui eu escutei um determinado pastor falando a respeito disso. Aqui é só um intervalo. Sabe onde é que você vai encontrar Deus ativamente? É nas vielas, é nos becos, é nos prostíbulos, é no meio dos drogados, é no meio dos bêbados. É lá que você vai encontrar Cristo Jesus. É lá que você vai encontrar Ele. Terça-feira nós fomos para a oração ali no Fortuna, de toda terça-feira. Para você que não sabe, a gente está tendo um trabalho de oração à noite ali no Fortuna. E quando a gente vinha, depois de ter deixado o Vanjo, estava eu e Gilson, e a gente passou por um rapaz que estava bêbado, deitado no chão. Gente, até agora Deus está me massacrando em relação a isso, porque eu não parei meu carro para tentar de alguma maneira socorrer aquele homem que estava ali bêbado, dormindo no chão, porque eu não fiz nada. O problema é que a gente está muito confortável. E o apóstolo Paulo é interessante, ele não está... O apóstolo Paulo não tinha mais motivo para fazer mais nada, né? Mas ele está insatisfeito, ele quer continuar a proclamar o Evangelho. Às vezes eu estou aqui sonhando meio abestalhado, né? Nós temos que quebrar essas paredes, nós temos que aumentar as paredes, porque o Senhor, Ele vai mandar as almas. Mas Ele só vai mandar as almas quando nós sairmos. Ele só vai mandar as almas quando nós sairmos para pregar e anunciar a mensagem do Evangelho. Então o primeiro ponto aqui, que eu vejo aqui, é que o apóstolo Paulo, ele sabia o que estava acontecendo em Roma. Ele não estava desorientado, ele sabia o que estava acontecendo em Roma. Olha só o que o versículo 8 diz. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então o apóstolo Paulo estava a par. Não só o apóstolo Paulo, mas o mundo conhecido sabia do que estava acontecendo na igreja que estava na região de Roma. Nós temos aqui necessidades financeiras no que diz respeito ao departamento de missões. Nós temos necessidades financeiras. Nós temos necessidades no que diz respeito a cestas básicas, de ajudar outras pessoas que poderiam ser ajudadas e nós não ajudamos porque não temos. Mas que nós sabemos que Deus vai usar você que não tem para ajudar os que não têm. É desse jeito que Deus trabalha. Deus trabalha, igreja, com o inimaginável. Deus usa você que não tem para abençoar o que não tem. Deus usa a viúva que não tem para ajudar o que não tem. Deus trabalha dessa maneira.
Observe a forma como Deus trabalha. Os ricos são bem-vindos e Deus os usa também para abençoar. Mas é natural Deus usar aqueles que não têm para abençoar aqueles que não têm. E às vezes a gente está preocupado em ter alguma coisa, a gente está preparado para ir. Será que estamos conscientes dessa questão? Do que está acontecendo? Do que nós precisamos? Do que o departamento de missões precisa? Precisa do seu envolvimento, precisa de você parar de dar desculpas, sair da estagnação e dizer, eu vou. Eu me lembro, agora na última vez, nos 2 primeiros encontros, no primeiro eu não fui, no segundo encontro eu não consegui ir pela manhã, só fui à tarde ministrar, e no terceiro encontro, foi a noite mais terrível que eu tive na minha vida. Na madrugada, mais terrível. Era eu perturbado de um lado, Mariana perturbada do outro também, que não conseguia dormir. E eu cheguei pela manhã, eu mandei mensagem para a Andressa, eu não sei o que eu vou fazer não. Eu estou acabado aqui. Eu não sei. Estou muito cansado. Estou muito cansado. Aí, Andressa disse, fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu digo, meu Deus, me sustente aqui porque eu vou. Eu cheguei aqui à frente. Cheguei aqui na frente, estava o pessoal. E ficou eu e Adailton responsável, né? Na minha equipe ficou eu e Adailton. E a gente entrou numa casa. Jesus de Nazaré. Que a pessoa depois veio conversar comigo, que era filha dessa pessoa, e disse, pastor, o senhor está bem? O senhor está bem? Porque essa pessoa, que é minha mãe, ela odeia crente. Ela abomina crente. O senhor está bem? Eu disse, eu estou bem. Essa pessoa que vocês estão descrevendo aqui, eu não conheço essa pessoa. Nós entramos nessa casa e nós ficamos quase 1 hora conversando com essa mulher. E você pode dizer assim, não, o pastor, para essa mulher não se revoltar contra ele, o pastor deve ter passado a mão na cabeça dessa mulher, né? Mas não foi isso não que aconteceu, não. Não foi isso que aconteceu. Nós falamos do Evangelho de Cristo Jesus para aquela mulher. Aquela mulher que disse que durante a semana não tinha cometido nenhum pecado, e eu disse a ela, você cometeu pecado. Você está em pecado. E aquela mulher não disse nada. E depois ela conversou com a filha dela e disse, meu Deus, que pessoas abençoadas que vieram na minha casa e falaram de Cristo Jesus. Eu nunca vi pessoas como essa que vieram aqui e falaram de Cristo Jesus da maneira que elas falaram. Às vezes, igreja, nós damos muita desculpa, nós achamos que precisamos estar prontos para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. A questão é que se você é discípulo, você só tem que abrir a boca. Se você é discípulo de Cristo Jesus, basta você abrir a boca. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai colocar a palavra na sua boca. Foi isso que eu estava dizendo para Adailton. Mas pastor, não sei o que. Eu digo, abra a sua boca e o Espírito Santo de Deus vai lhe usar com aquilo que você já tem. E foi dito e feito. Era Adailton falando do lado, eu falando do outro. E a mulher, é isso que você falou, eu li esse dia aqui na Bíblia que era da minha mãe. Eu digo, amém, Jesus, amém. Nós precisamos estar a par. Tem pessoas que estão esperando simplesmente você para ouvirem a mensagem do Evangelho. Você, é você. Estou esperando você para ouvir a mensagem do Evangelho. É você que Deus quer usar. É você. Não, aí tem fulano, tem uma igreja aqui que toda semana está saindo evangelizar. Deus quer usar você
para que você seja um canal que essa pessoa venha chegar a Ele. Irmãos, como é que as pessoas vão ouvir o Evangelho se você não for pregar? Eu escutei de determinadas pessoas a seguinte coisa: um tempo atrás eu me martirizava porque não havia conversões no nosso meio. Mas eu li determinado livro e vi que está tranquilo. Irmãos, eu não estou satisfeito. Eu não estou feliz. Eu não estou satisfeito, não. Se você está satisfeito com o número de pessoas que fazem parte dessa igreja, eu não estou satisfeito, não. E eu não quero que esse sentimento ele saia do meu coração. É o sentimento que está movendo o apóstolo Paulo. Ele diz: eu estou pronto, eu quero ir, eu quero anunciar, eu quero pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo na Espanha. Eu quero ir. Às vezes a gente faltando fazer a oração dos avivalistas. Senhor, dai-me almas, senão eu não morro. Eu quero almas. Eu quero almas. Eu não quero uma rua. Eu quero a cidade de São Vicente. Pastor, eu quero que a cidade de São Vicente se converta a Cristo Jesus. Você acha que isso é impossível? Se você olhar para você, é impossível. Mas se você olhar para o Deus que te salvou, isso não é nada. Isso não é nada. Igreja, avivamento não é um irmãozinho pular, não é um irmãozinho dar um glória, não é um irmãozinho falar em línguas, não é um irmãozinho trazer alguma profecia. Isso são apenas coisas que acontecem de forma corriqueira no nosso relacionamento de igreja. Avivamento é quando nós vemos uma mudança na sociedade, de massa de pessoas que não conseguem ficar de pé diante de uma igreja que prega a palavra de Deus poderosamente. Era isso que acontecia quando Pedro pregava a palavra. Era isso que acontecia quando o apóstolo Paulo pregava. Quando esses homens pregavam, quando esses homens abriam a boca para pregarem a mensagem do Senhor, as pessoas se dobravam, porque eles estavam dispostos, estavam envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro ponto nós precisamos saber o que está acontecendo aqui na cidade. O que nós podemos fazer para que o Evangelho chegue mais longe. Não se conforme com o número de pessoas que estão nas igrejas. Esses dias, é a segunda vez que esse mês, já 2 meses que eu me reúno com um grupo de pastores que estão tentando unir os pastores e as igrejas daqui. Que eu me reúno com eles. E eu converso muito com eles. Muito mesmo. A mesma forma que eu falo aqui com vocês é a mesma forma que eu falo com eles, diretamente. Os mesmos erros que eu aponto aqui é os mesmos erros que eu aponto na cara de cada um deles. Digo a eles o que está errado e o que pode ser feito para resolver. Nós precisamos nos unir em Cristo Jesus. Eles disseram que aqui na cidade tem mais ou menos de 12 a 13 mil habitantes. De 12 a 13 mil habitantes. E de crentes aqui não tem nem um terço. Nem um terço. Nem um terço de crentes.
crentes salvos na pessoa do Cristo Jesus. Então você está conformado? Se você está conformado, não se conforme não. Se conforme não. O que é que você tem feito? O que é que você vai fazer? Andressa citou aqui os sítios. É um problema que está acontecendo. Em Cacibinha, os pais estão impedindo seus filhos de conhecerem a Cristo Jesus. No Fortuna, Gilza pediu oração terça-feira, pastor. As crianças não estão vindo. As crianças não estão vindo. E não é pouquinho não, viu? É pouquinho não. É muitas crianças. Não é 7 como a Andressa falou, não. É cerca de 20 crianças que não estão vindo. Ore. E aqui eu passo para a segunda coisa que o apóstolo Paulo fez. Ele disse no versículo 9: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente, gente, de forma persistente, o apóstolo Paulo está dizendo, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando, né? É suplicando, é clamando a Deus. Deus, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero ir. E ele diz que em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça boa ocasião dele ir visitar os romanos. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: todas as vezes eu estou orando de forma incessante, eu estou clamando, eu estou suplicando ao Senhor para que o Senhor crie uma brecha, para que eu possa ir até vocês. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que só deixam para orar para o dia que vai acontecer lá o Evangelho na última semana, que é a semana que a gente coloca para orar, e quando está aqui. E quando a gente está aqui. Atos 2, 42, 47. Não tem como. Eu já disse lá no Fortuna, esse texto ele vai e volta. A igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E não só isso. De casa em casa, no templo, constantemente, eles tinham motivos de estarem juntos, clamando, orando, partindo o pão, clamando ao Senhor, constantemente, diariamente, clamando a Deus. Enquanto isso, o versículo 47 diz: Deus ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. Deus está trabalhando, igreja. Mas Deus, Ele quer fazer mais. Esses dias, quem veio para Cristo Jesus foi o esposo de nossa irmã Nora. Irmãos, teve irmãs que ficaram entristecidas por causa disso. Porque o meu não, ainda não, o que é que eu faço? Nós não somos capazes nem de nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Nós estamos preocupados com tantos nossos problemas que nos esquecemos
Deus está trabalhando, igreja. Mas só que a gente está focando no lugar errado. A gente está deixando de focar em Cristo Jesus, no Senhor. Se você quer que sua casa, se você quer que seu marido, que seu filho se converta a Cristo Jesus, eu vou dizer, paga o preço. Comece a orar. Ore aquele que pode fazer. É Ele que pode fazer. É Ele que pode dar vida àqueles que estão mortos. É Ele. Comece a fechar a sua boca. Comece a dar bom testemunho. Comece a ser crente. Comece a ser testemunha de Cristo Jesus. Esqueça. E comece a ser testemunha dele, discípulo dele. Não seja uma barreira, não seja uma pedra de tropeço. Mas eu fiquei muito triste quando eu vi isso. Às vezes a gente chega uma pessoa, irmãos, para contar um problema para a gente. Esses meses eu conversava a respeito disso com Maiana. Chega um irmão, pergunta como é que a gente está se sentindo, a gente vai dizer, e a pessoa diz, vem me consolar. A pessoa vai contar um problema pior do que ela está enfrentando. Uma disputa de problema. Misericórdia, Jesus. A gente vai contar, olha irmão, eu estou passando por isso, olha aqui, não, mas meu problema é maior, meu problema é pior do que o seu. É triste, igreja, que nós não estamos olhando para o lugar correto, nós não estamos olhando para aquela pessoa correta que é Cristo Jesus. Nós precisamos orar, aquele que pode fazer. A igreja perseverava em oração e Deus ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. Ore, clame ao Senhor. Deixe esse joelho de calejar dele de verdade. Deixa criar uma crosta no joelho. A gente tem que orar, a gente tem que clamar ao Senhor, para que o Senhor Ele mova, para que o Senhor Ele faça. Porque se Deus não der vida aos mortos, eles vão permanecer mortos. Nós precisamos clamar a Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo disse, eu estou orando, eu estou suplicando, eu estou persistindo, pedindo a Deus para que Deus crie uma oportunidade para que eu possa ir até vocês. Aí a gente quer que nossos familiares sejam salvos, mas a gente não ora, nós não somos testemunhas vivas, nós não damos testemunhos, nós somos indisciplinados, nós não fazemos a leitura da palavra de Deus, nós não oramos, nós não fazemos um culto doméstico, nós não nos dedicamos ao Senhor, nós não buscamos ao Senhor, nós não seguramos a nossa língua, nós nos vestimos como Cristo quer que nós nos vistamos, nós não falamos como Cristo Jesus fala, nós não pensamos como Ele pensa. Aí queremos que Cristo Jesus faça alguma coisa, quando Ele disse que o caminho para que Ele faça é outro. A gente quer, às vezes, que Deus faça, mas nós não estamos seguindo o caminho que Ele quer que nós sigamos. Ah, meu filho, eu me lembro da minha mãe, não que ela está morta, tá certo? Ela está bem viva. Um período que eu passei afastado do Senhor, um período de 6 anos afastado do Senhor, afastado de congregar. E minha mãe, é interessante, minha mãe sempre me obrigava a ler a Bíblia, e eu, mesmo carrancudo, com raiva, ia lá e a Bíblia para ela, até explicava alguma coisa. Meu Deus do céu, como eu era arrogante. E durante 6 anos ela orava incessantemente. E aonde ela chegava, oreis pelo meu filho,
meu filho é de Deus, oreis por ele. Ele é de Deus, ele não é meu, ele é de Deus. E 6 anos, mãe orando. E aquilo ali, massacrando o coração aqui, né? E o Espírito Santo massacrando meu coração, me moendo. Até que a gente não conseguiu resistir à voz do Espírito Santo de Deus. E eu me lembro como hoje, no ano de 2005. No ano de 2005, no dia 17 de abril de 2005, estava tendo uma festividade, um conjunto de gestos, e estava eu, um bocado de colega meu, que estava afastado do Senhor. E quando foi feito o convite, quando eu abri meu olho, eu já estava lá na frente chorando. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu estava lá na frente chorando. E estou até hoje. Eu só sei que quando eu abri meu olho, os amigos que estavam naquele dia foram uns 7 amigos meus. Naquele dia, quando eu abri meu olho, eu estava lá na frente, me derramando em lágrimas, pelo tempo que eu perdi longe da presença do Senhor. Ore, peça a Deus, peça a Ele, peça a pessoa certa, peça a Ele, peça para Ele trabalhar, clame a Ele. Era isso que os grandes avivalistas faziam. Eles oravam, eles jejuavam, eles pagavam, eles mortificavam a sua carne, eles pediam ao Senhor: Senhor, me dê essa cidade, Senhor. Me dê essa cidade para ti. Eu quero essa cidade para ti. E o que Deus fazia? Irmãos, eram multidões de pessoas se convertendo. Eram multidões ouvindo a mensagem do Evangelho. E aqui me traz à memória o sermão de Jonathan Edwards. Ele pregando sobre o sermão Pecadores na mão de um Deus irado. E o sermão dele, a descrição, contando o relato, diz que as pessoas se seguravam, porque a forma como ele descrevia parece que o inferno estava aberto e as pessoas pareciam que iam cair dentro do inferno. Essa foi a primeira parte do sermão. A segunda parte do sermão fala sobre essa mensagem do Evangelho e aquelas pessoas se convertendo. Você quer ver seu colega salvo? Ore ao Senhor, clame ao Senhor, pois Deus, Ele é o Deus do impossível. E às vezes as pessoas querem pegar esse Deus do impossível. Não, Deus é o Deus do impossível, Ele vai dar um carro, Ele vai dar uma casa, Ele vai dar isso. Vai trabalhar não, vai cair muito do céu. Mas nessa que vai cair do céu, caia nessa heresia. Nós precisamos orar. E aqui tem um relato aqui que eu coloquei aqui, que é o relato que eu já disse aqui do Conde Zinzendorf. O Conde Zinzendorf, em uma comunidade das suas terras, estavam reunidos vários crentes, e ele começou um relógio de oração. E esse relógio de oração durou 100 anos. 100 anos. Sem ter interrupção. Não é que as pessoas passaram 100 anos acordadas orando, não. É que sempre havia uma pessoa para substituir aquelas pessoas em comunidade orando. 100 anos orando. E o que foi que aconteceu? Quando 100 anos de oração foram completados, os missionários começaram a ser enviados. E aqui chegaram grupos de missionários que começaram a ganhar o Brasil para Cristo Jesus. Mas eles oraram, irmãos. Eles oraram. A igreja, é interessante que essa expressão orar sem cessar sempre diz respeito à igreja unida. Diz respeito à comunidade cristã. A comunidade cristã, o corpo de Cristo, precisa estar reunido para estar orando incessantemente. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar ao Senhor. Eu me lembrei, né?
que por várias vezes esse trabalho aqui já teve o ponto de fechar as portas. Por várias vezes. Mas Deus sempre levantava um ou outro para, não vai fechar as portas, pois o Deus que abriu a porta, é impossível que alguém feche a porta. Se Deus abriu a porta do Evangelho, que vai ser ministrado por nós aqui na cidade de São Vicente, não tem cão, não tem capeta que feche essa porta aqui. Porque, igreja, foi Deus que abriu essa porta aqui. Foi Deus que abriu. Foi Deus que abriu essa porta aqui. Deus tem levantado pessoas para sustentarem estas obras. Estas obras que estão acontecendo por meio dessa igreja. Cacimbinha, nós estamos lá, orando, clamando ao Senhor. O Senhor tenha misericórdia daquele lugar, daquela terra seca. Todo dia eu vou para ali, todo domingo eu vou para ali inconformado. Inconformado eu vou para ali. Porque eu quero ver aquele lugar cheio de pessoas salvas em Cristo Jesus. Eu vou por Fortuna e lá é outros impedimentos. E a gente quer ver pessoas salvas naquele lugar. Todo encontro eu oro por Thales ali, que é o vizinho. Para Deus abençoar a vida dele, para Deus transformar, para Deus convertê-lo e ele ser um crente naquela igreja. Ser um crente naquela igreja. Nós precisamos orar, igreja. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor. Mas tudo isso, nós precisamos estar dispostos a ir. É isso que o versículo 11 e o versículo 12 diz. O apóstolo Paulo está disposto a ir. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Então o apóstolo Paulo, ele quer ir. Você tem que querer ir. O ir seu, às vezes é no seu trabalho, na escola onde você trabalha, na farmácia onde você trabalha, não importa onde você trabalha, na rua onde você está, na vizinhança onde você está. No sábado, uma vez no mês. Uma vez no mês. Eu fico imaginando se a igreja primitiva tivesse dito assim: olha, isso é uma vergonha, Jesus. A partir de hoje a gente vai ter um trabalho evangelístico uma vez no mês. A gente só vai evangelizar uma vez no mês. Porque é só uma vez no mês que a gente pode salvar alguém. Imagina se a igreja primitiva tivesse pensado assim. Uma vez no mês. Uma vez. Uma vez. E é uma luta para conseguir um grupo. Tá a Andressa aí, que é testemunha, que é uma luta para formar um grupo. Para formar uma dupla. Para fazer missões. Uma vez no mês. E é uma luta para formar uma dupla, para entrar em uma casa, para proclamar o reino de Cristo Jesus. Olha só, igreja, como está a nossa mentalidade. Como a gente está distante. A gente acha que não está bom, está o suficiente. Está bom demais. Está bom demais. As paredes podem rachar, podem ruir, mas está bom demais. O reino de Deus está sendo expandido. E a gente vai precisar largar as tendas. Porque eu creio que a gente não vai conseguir colocar a gente aqui dentro. Eu creio. Se você não crê, eu vou continuar crendo sozinho.
eu creio que esse lugar não vai ser contido de tantas pessoas que vão vir a Cristo Jesus, que vão se render ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que serão movidas pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar dispostos aí. O apóstolo Paulo estava disposto aí. Ele estava disposto, mesmo estando sendo impedido. Ele tinha algumas coisas ainda a resolver em algumas igrejas, na igreja ali de Corinto, e estava sendo impedido, mas ele estava aguardando o momento certo. Depois que aquelas coisas acontecessem, ele iria. No fim das contas, o apóstolo Paulo não conseguiu ir do jeito que ele pensava que iria. Ele foi preso, mas foi para Roma. E lá, ele continuou pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos estar dispostos a ir, usar as ferramentas que Deus colocou em nossas mãos. Cada um de nós. Precisamos estar de prontidão. Irmãos, Deus, Ele opera milagres. Eu conversava, e às vezes a gente quer ver os milagres. A gente quer ver os milagres acontecer. E nossa irmã Nora passou pela mão de 2 médicos e foi diagnosticada com câncer de pele. E esse câncer estava começando no nariz dela. E lá nós estamos com um trabalho de oração, né? E eu sempre estava, irmãos, vamos orar. Vamos orar para Deus fazer, vamos orar para Deus continuar trabalhando, para Deus salvar maridos, para Deus salvar filhos. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando. E ela estava contando o testemunho até encabulada, ela estava contando, dizendo o seguinte: pastor, eu fiquei até... Porque às vezes a gente é meio cético. E ela dizendo, às vezes a gente é bem cético. Mas eu fiz o seguinte, ó, sabe de uma coisa? Eu vou orar aqui. Ela orou ao Senhor. Usou um medicamento que o médico tinha passado. E não olhou mais para aquele nariz durante o dia. Quando foi no outro dia, o nariz dela estava normal. Curado. Como se nada tivesse acontecido. E estava feio, viu? Estava feio. Deus cura, igreja. Eu não gosto desses clichês que Deus continua. Deus continua de fato fazendo. Deus continua operando. Mas nós estamos de braços cruzados no templo. E Deus está nos chamando para fora das 4 paredes. Para onde Ele vai atuar? Você acha que Deus não pode fazer alguém que está lá? A gente tem relato disso, de pessoas que estavam alcoolizadas. E alguém chegou e proclamou o Evangelho. E o Espírito Santo de Deus tirou o alcoolismo na hora daquela pessoa. Aquela pessoa parecia outra pessoa. Deus continua operando, Deus continua trabalhando, mas nós estamos tão céticos, estamos de braços cruzados, estamos conformados, quando não deveríamos estar conformados. Ore ao Espírito Santo, ore a Deus. Deus, me dê fome de almas, Senhor, que haja fome, que eu me constranja, que eu não me conforme, em ver o meu filho todos os dias, que eu sei que se ele morrer sem ti, ele está condenado. Que eu sei que se meu marido morrer sem ti, ele está condenado. Que eu sei que se meu vizinho que não é crente morrer sem ti, ele está condenado. Me dê fome por almas, para que eu pregue o teu Evangelho. Peça ao Espírito Santo de Deus. E Ele vai dar essa fome a você, Ele vai dar sede a você. Você não vai conseguir se conformar. Pastor, eu não consigo nem abrir a Bíblia e me dá sono. A sua natureza pecaminosa que habita em você não quer. Ela não quer que você mortifique ela não quer que você ore, ela não quer que você leia a palavra de Deus. Ela não quer que você faça um jejum. Há quanto tempo
se consagrando ao Senhor, você faz jejum para pedir algo a Deus? Há quanto tempo que você fez o jejum sacrificando, mortificando essa carne podre, imunda, que é uma ofensa ao Senhor? Há quanto tempo? Às vezes a gente está esperando sentir o arrepio na pele. É bom o arrepio na pele. É bom, quando o louvor está tocando e a gente sente um arrepio. É bom quando o louvor está tocando, quando a ministração está pregada e as lágrimas descem nos nossos olhos. É bom. Mas é muito mais do que isso, igreja. É muito mais do que sentimentos. Nós precisamos estar dispostos a ir. O apóstolo Paulo, ele disse: como vão ouvir? Como ouvirão se não há quem pregue? Como? Versículo 13 do capítulo 10 de Romanos. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Você já foi enviado. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Deus quer usar você. Eu já disse, Deus não conta com preguiçoso. Deus não conta com preguiçoso. O alimento do preguiçoso é a sua própria ruína. Deus não conta com gente desocupado, com gente que não tem o que fazer. Deus conta com aqueles que estão trabalhando, com aqueles que estão ocupados, com aqueles que estão cansados, com aqueles que estão sobrecarregados, com aqueles que estão passando pela prova, com aqueles que estão atribulados. É com esses que Deus conta. Deus conta conosco que estamos cansados, que estamos afadigados, que não temos forças muitas das vezes, que não temos forças às vezes de ficar em pé, que às vezes ficamos diante da Bíblia do Senhor e travamos. Mas Deus conta com essas pessoas, com essas que estão ocupadas, com essas que estão chorando, com essas que estão angustiadas, com essas que perderam. É com essas que Ele conta. Deus não chama, igreja, gente desocupada. Você não vai ver gente desocupada no reino de Deus. Só existe gente ocupada, gente atarefada, gente atribulada. Gente que passa por prova, por tribulação, por angústia, por sofrimento. Eu não estou dizendo com isso que o crente só vem passando por isso, né? O que eu estou dizendo é que Deus, Ele só chama pessoas que estão ocupadas. Deus não chama pessoas desocupadas. Então, se você está colocando ainda termos, não coloque coisas, não coloque empecilhos. Deus chamou você para fazer o ID dele. Deus não chamou um desocupado, não. Deus chamou a gente. Igreja, Deus quando me chamou, eu não estava desocupado. Deus tirou a minha casa, o meu conforto, a minha estabilidade financeira. Deus tirou. É por isso que eu digo, não romantize as coisas. Deus tirou minha estabilidade financeira, o meu conforto, a minha companhia de domingo a domingo, estar com a minha família, com a minha sogra, com a minha mãe, com os meus parentes, com os meus amigos, com a minha igreja. Deus tirou tudo isso de mim.
e da minha esposa. E me trouxe para cá. E me trouxe para cá. E eu tive que vir caladinho. Caladinho. Tive que vir. Então Deus não conta com pessoas desocupadas, com quem não tem o que fazer. Deus chama a igreja pessoas que estão ocupadas, pessoas que têm o que fazer. São essas pessoas que Deus chama, essas pessoas que estão cansadas, que às vezes varam a noite sem conseguir dormir. É com essas que às vezes estão diante do texto, às vezes para preparar uma mensagem, e estão há dias lutando com o Espírito Santo de Deus. É essas pessoas. É com você que acha que Deus não pode usar você porque você não fala tão bem. É com você. Você acha que eu não tenho a capacidade que fulano tem para falar. Eu não tenho a habilidade que o pastor tem. Eu não tenho a teologia que o pastor tem, a formação acadêmica que o pastor tem, o que fulano tem. Eu não sou tão desenrolado como fulano. É você que Deus quer usar. Da forma que você é. Com a sua linguagem, com a sua propriedade, quem você é, Deus quer usar você. Mas às vezes nós colocamos esses tipos de empecilhos. E para encerrar, nós só vamos fazer isso se nós podemos contar uns com os outros. Enquanto não tivermos esse senso de comunidade, vai ser difícil. Precisamos desse senso de comunidade, desse senso de irmandade, de que a pessoa que está do seu lado, eu não vou dizer assim, olha para a pessoa que está do seu lado, não. Isso não é de Deus, não. Isso é só movimento. Mas essa pessoa que está do seu lado é sua família. Ela é sua família. É seu irmão, é sua irmã em Cristo Jesus. É sua família. E é na comunidade que nós somos exortados, somos edificados, somos consolados. É na comunidade que somos enviados. É na comunidade, é no corpo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: eu preciso de vocês. Eu só posso ir se vocês me derem o fruto. No caso aqui eram os donativos, um recurso financeiro para ele poder ir para a Espanha. Eu preciso da ajuda vossa. E ele termina no versículo 15. No que diz respeito a mim, eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto, igreja. Eu estou pronto para continuar aqui. E estou pronto para onde o Senhor quiser me enviar. Eu estou pronto. Eu quero ir. Eu quero ir. Era o que eu dizia em Cacibinha no domingo. Eu estou pronto para ir, para permanecer e para ir para onde o Senhor quer que eu vá. Então ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor. Os campos já estão brancos, a batalha já foi vencida. Nós só precisamos anunciar o reino de Cristo Jesus, as boas novas de salvação, e o Espírito Santo de Deus vai fazer o trabalho dele. Ele vai fazer o trabalho dele. Mas como crerão se você não vai? Como crerão se você não fala, se você não abre a sua boca? Como? Como? Se você não abre a sua boca. Irmãos, existem muitas ovelhas, muitas ovelhas, que não são desse aprisco. Mas a palavra de Deus nos diz que quando eles ouvirem a voz do Messias, eles virão e eles entrarão por essas portas aqui. Eles entrarão por essa porta aqui. Mas quem vai levar a voz do Messias é você. É você que vai levar a voz do Messias. É você que vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus. É você que tem medo, mas com esse mesmo medo que você tem quando você abrir a sua boca,
O Espírito Santo de Deus vai encher você. E você vai abrir a sua boca poderosamente. E aquela pessoa vai ouvir a voz do Messias. E ela se renderá a Cristo Jesus. Então abra a sua boca. Abra a sua boca, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer lhe encher. Ele quer lhe usar. Ele quer nos usar. Bendito seja o nome santo do Senhor.